A longa espera pelo lançamento dos dados do mais ambicioso programa de observação, já conduzido pelo telescópio espacial James Webb, representa um marco decisivo na investigação do universo. O que está sendo revelado não é apenas uma imagem esteticamente impressionante, mas sim um compêndio de informações que reconstrói a história inicial da formação cósmica em uma escala sem precedentes. Esse esforço colossal, denominado Cosmos Webb, representa uma mudança profunda na metodologia astronômica, oferecendo um levantamento panorâmico composto por mais de 10.000 quadros individuais, que juntos mapeiam cerca de 800.000 galáxias. A importância desse empreendimento é imensa. Ele não apenas amplia nossa base empírica, mas também desafia a própria estrutura da teoria cosmológica estabelecida. O método empregado neste novo levantamento é tão crucial quanto os resultados obtidos. Diferentemente do enfoque estreito e profundo de iniciativas anteriores, como o icônico campo profundo do Hubble, o Cosmos Webb utiliza uma abordagem de grande angular, que não oferece apenas detalhes, mas também contexto. Ao observar uma faixa ampla do céu, torna-se possível compreender não apenas como as galáxias se parecem, mas também onde elas se encontram, como se agrupam e de que maneira evoluem como parte de uma teia cósmica maior. Esse mapeamento não constitui um retrato isolado, mas uma espécie de censo do universo em seus estágios mais primitivos. Ao mirar para uma porção do céu equivalente ao tamanho de 3 luas cheias e observá-la por mais de 250 horas, os cientistas permitiram que os instrumentos ultrassensíveis do Webb absorvessem a luz mais tênue e antiga possível. Essa luz, esticada ao longo de bilhões de anos devido à expansão do universo, só pode ser detectada no espectro infravermelho. É nesse ponto que entra a engenharia revolucionária do James Webb. Seu espelho primário, com 6,5 metros de diâmetro, é o maior já enviado ao espaço. Composto por 18 segmentos hexagonais de berílio revestidos com uma camada microscópica de ouro puro, ele foi projetado especificamente para refletir com máxima eficiência a luz infravermelha. Esse nível de precisão exige que o telescópio opere em temperaturas extremamente baixas. Qualquer calor emanado do próprio equipamento geraria um brilho infravermelho que obscureceria os sinais frágeis provenientes do início dos tempos cósmicos. Para evitar isso, o Webb é resfriado por um escudo solar de 5 camadas, do tamanho de uma quadra de tênis, que mantém os instrumentos a menos 223 graus Celsius. A combinação entre esse espelho dourado gigante, o ambiente de frio extremo e os instrumentos hipersensíveis permite que o Webb produza imagens com uma qualidade que surpreende até mesmo os próprios pesquisadores. Mas o mais relevante é que essas imagens são muito mais do que arte visual. Elas compõem um banco de dados científico extraordinário. Ao vasculhá-lo, os astrônomos já estão encontrando evidências que obrigam à reconsideração dos modelos que descrevem os primeiros capítulos do universo. Durante décadas, o relato padrão sustentava que o universo teve origem no Big Bang, há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. Após essa origem, teria-se seguido um período conhecido como Eras Escuras, quando uma névoa espessa de hidrogênio neutro absorvia a luz emitida pelas primeiras estrelas. Segundo esse modelo, levaria centenas de milhões de anos até que as primeiras galáxias se formassem e iniciassem o processo de reionização, limpando lentamente essa névoa e permitindo que a luz se propagasse livremente. No entanto, os dados do Webb contradizem essa linha do tempo. Em um outro programa de observação conduzido pelo telescópio, denominado JADIS, os cientistas identificaram uma galáxia, chamada JADIS GS 113-1, que existia apenas 330 milhões de anos após o Big Bang. O impacto da descoberta não reside apenas na idade dessa galáxia, mas no fato de ela emitir um sinal claro de hidrogênio que, segundo as previsões teóricas, deveria ter sido completamente abafado pela névoa cósmica. Esse achado implica que essa galáxia já havia limpado uma vasta bolha ao seu redor.
algo que, conforme os modelos anteriores, exigiria um período muito maior para ocorrer. Isso sugere que essas primeiras galáxias não eram apenas maiores, mas muito mais poderosas e eficientes do que se supunha. Essas descobertas também oferecem pistas valiosas sobre a formação de estruturas grandiosas como a Via Láctea. Nossa galáxia é cercada por cerca de 150 aglomerados globulares, que são conjuntos densos e antigos compostos por milhões de estrelas. A origem e o período exato da formação desses aglomerados sempre foram motivo de incerteza. Agora, com o auxílio do Webb, os astrônomos encontraram 5 aglomerados estelares extremamente jovens e densos em uma galáxia distante, conhecida como Arco das Joias Cósmicas, observada como era apenas 460 milhões de anos após o Big Bang. Esses aglomerados são considerados proto-aglomerados globulares, os primeiros blocos de construção das estruturas estelares que vemos atualmente. A densidade dessas regiões de formação estelar é muito superior a qualquer coisa observada no universo local, constituindo uma evidência direta de que as sementes dessas estruturas foram plantadas ainda na infância do cosmos. Mesmo com toda sua potência, o Webb não é capaz de distinguir estrelas individuais em galáxias distantes. Essas galáxias, localizadas a bilhões de anos-luz, aparecem como manchas difusas de luz. Visualizar uma estrela isolada nessas manchas seria, em princípio, impossível. No entanto, mais uma vez, a física oferece um recurso extraordinário: a lente gravitacional. Prevista por Albert Einstein há mais de um século, essa técnica se baseia na curvatura do espaço-tempo, provocada por objetos massivos, como aglomerados de galáxias, que atuam como lentes naturais, amplificando a luz de objetos localizados atrás deles. Esse efeito pode multiplicar a luminosidade em milhares de vezes. Embora já utilizado anteriormente, a sensibilidade do Webb levou esse recurso a um novo patamar. Ele permitiu aos cientistas detectar estrelas individuais a distâncias absurdas, como é o caso da estrela Arendelle, o objeto estelar mais distante já observado, cuja luz foi emitida há quase 13 bilhões de anos. Trata-se de uma conquista análoga a avistar uma única vagalume do outro lado de um continente. Além do feito técnico, isso possibilita o mapeamento da distribuição de matéria escura nos aglomerados que causam o efeito de lente, abrindo novas formas de estudar tanto as estrelas primordiais quanto essa substância ainda enigmática que compõe a maior parte do universo. Outro aspecto notável do projeto Cosmos Webb não se limita às descobertas, mas à maneira como os dados estão sendo compartilhados. Toda a base de dados, incluindo imagens e o imenso catálogo de galáxias, foi disponibilizada ao público de forma gratuita. Foi até mesmo desenvolvido um visualizador interativo online, o que permite que qualquer pessoa, de pesquisadores com doutorado a estudantes curiosos, possa explorar essa nova fronteira. Isso representa um avanço significativo. Os dados brutos provenientes do Webb são tão complexos que sua análise pode exigir um investimento gigantesco de tempo e recursos. O fato de a equipe do Cosmos Webb ter feito o trabalho de limpeza e organização, produzindo um catálogo pronto para a ciência, democratiza o acesso aos segredos mais profundos do universo. Como declarou um dos pesquisadores envolvidos, todo o esforço valeu a pena porque, no fim das contas, foi entregue um dos conjuntos de dados mais completos e úteis já produzidos para a ciência de ponta. A magnitude das implicações é difícil de quantificar. Ingressamos em uma era em que a descoberta não está mais restrita aos detentores de tempo de telescópio ou infraestrutura institucional. Com criatividade e conexão à internet, qualquer pessoa pode contribuir para o avanço do conhecimento cósmico. Nesse cenário, o levantamento Cosmos Webb representa apenas o início. Diariamente, o telescópio envia novos dados, empurrando ainda mais longe nossa visão do universo, cada vez mais próxima da origem de tudo. As descobertas aqui relatadas constituem apenas a primeira onda. Estamos, por assim dizer, na margem de um novo oceano cósmico e temos agora nosso primeiro mapa verdadeiro da linha costeira.
A exploração completa está apenas começando. Aproveitando essa imensidão de novos dados, queremos te convidar a fazer parte desta jornada científica. Inscreva-se agora no canal, ative o sino de notificações e acompanhe com a gente cada descoberta que ainda está por vir. Ao observar essa nova imagem do universo, torna-se impossível não reconsiderar nossa própria posição no cosmos. Por muito tempo, estivemos limitados a olhar para o céu e enxergar apenas pontos luminosos isolados no vasto vazio escuro. Mas essa nova visão revela centenas de milhares de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas e, potencialmente, trilhões de mundos. E tudo isso concentrado em uma parte do céu tão pequena que poderia ser encoberta pela ponta de um polegar estendido. Essa constatação não deve ser entendida como uma demonstração de insignificância, mas sim como um impulso para a compreensão. Cada conflito, cada conquista e cada momento da história humana ocorreram em um minúsculo grão de poeira girando ao redor de uma única estrela, uma entre centenas de bilhões em uma galáxia, que por sua vez é apenas uma entre as milhares agora visíveis em um único quadro. Isso nos convida a refletir sobre o valor da investigação científica e a necessidade de compreender os processos que nos moldaram. Afinal, as mesmas leis físicas que formaram essas galáxias distantes também formaram nosso mundo e nossos corpos. Somos literalmente feitos da mesma matéria das estrelas. O universo se conhece através de nós. E com este novo olhar para o céu, nossa compreensão do cosmos e de nós mesmos jamais será a mesma. Com a democratização dos dados proporcionada pelo projeto Cosmos Web, surge uma nova dinâmica de produção de conhecimento em astronomia. Antes, o acesso a imagens e medições de altíssima precisão dependia de aprovações formais, investimentos institucionais pesados e infraestrutura tecnológica sofisticada. Agora, com um simples computador conectado à internet, qualquer pessoa com formação técnica suficiente pode explorar os mesmos dados utilizados pelos principais centros de pesquisa do mundo. Esse movimento não apenas amplia o alcance do conhecimento, como também redistribui o potencial de inovação científica, permitindo que ideias originais surjam em contextos diversos e independentes dos grandes polos tradicionais da ciência. A centralização da pesquisa em poucos núcleos institucionais, característica predominante ao longo do século XX, tende a dar lugar a uma estrutura mais distribuída, mais aberta e mais reativa às transformações sociais e tecnológicas. Isso implica uma reconfiguração nas formas de colaboração, validação e difusão do saber. A ciência do século XXI não é apenas mais rápida, mas também mais plural. Esse novo paradigma coloca em evidência uma mudança conceitual importante. A ciência deixa de ser apenas um exercício restrito à comunidade acadêmica e se torna também uma atividade colaborativa e interconectada em escala global. Essa transformação pode ser compreendida como parte de um processo mais amplo de transição epistemológica. A produção do saber passa a depender menos de estruturas hierárquicas fixas e mais de redes dinâmicas de interação. Nesse sentido, o projeto Cosmos Web opera como um catalisador. Ele gera não só conhecimento técnico sobre a formação do universo, mas também altera as condições sociais de produção científica, introduzindo novas formas de pertencimento e participação. A própria noção de descoberta ganha contornos distintos. Ela já não pertence exclusivamente ao domínio fechado dos especialistas, mas se abre ao engajamento ativo de uma comunidade mais ampla. Essa abertura, porém, não elimina os critérios de rigor. Pelo contrário, ela os amplia, exigindo ferramentas de curadoria, transparência metodológica e formação crítica para que as contribuições externas possam ser integradas de forma produtiva ao corpo consolidado da ciência. Do ponto de vista técnico, a riqueza dos dados oferecidos pelo web ultrapassa largamente os limites da imaginação anterior. A capacidade de observar sinais luminosos provenientes de centenas de milhões de anos após o Big Bang inaugura uma nova cronologia da observação astronômica. A detecção de galáxias tão antigas
com características que desafiam os modelos teóricos estabelecidos, exige não apenas a revisão de datas, mas uma reavaliação mais profunda da dinâmica da evolução cósmica. A hipótese segundo a qual as primeiras galáxias levariam centenas de milhões de anos para se formar e clarear a névoa cósmica foi seriamente abalada. A evidência de que já existiam galáxias maduras apenas 300 milhões de anos após a origem do universo indica que os processos de formação e aglomeração de matéria podem ter operado de forma muito mais eficiente do que se supunha. Essa aceleração teórica do tempo cósmico exige uma revisão de modelos físicos, simulações computacionais e interpretações espectroscópicas. Outro aspecto central desse avanço reside na forma como os instrumentos do Webb interagem para produzir os dados. A colaboração entre diferentes sensores e espectrômetros representa um modelo exemplar de complementaridade tecnológica. O NIRCam, responsável por registrar imagens no infravermelho próximo, fornece a espinha dorsal visual das observações, enquanto o MIRI, operando em comprimentos de onda ainda mais longos, permite atravessar regiões densas de poeira cósmica e detectar estruturas escondidas. A interação entre esses módulos resulta em uma base de dados multiespectral na qual é possível correlacionar forma, intensidade, composição e distância dos objetos observados. Essa correlação abre novos caminhos interpretativos. Por exemplo, ao identificar assinaturas de emissão de hidrogênio em galáxias antigas, os astrônomos conseguem inferir tanto a taxa de formação estelar quanto a presença de fenômenos intensos, como buracos negros supermassivos em atividade. Além disso, a qualidade das imagens obtidas redefine o próprio conceito de resolução astronômica. O termo já não se refere apenas à nitidez visual, mas também à capacidade de distinguir temporal e estruturalmente os processos evolutivos. Uma imagem capturada pelo Webb não é apenas uma fotografia. Ela é um fragmento codificado de uma história cósmica que precisa ser interpretado a partir de uma série complexa de relações entre comprimento de onda, intensidade, desvio para o vermelho e geometria espectral. Essa densidade interpretativa transforma cada imagem em um objeto de estudo multidimensional. Analisar uma galáxia primitiva implica investigar simultaneamente sua forma, seu brilho, sua taxa de expansão, seu ambiente local e seu papel na formação de estruturas maiores. Essa abordagem exige uma ciência integrativa, na qual astrofísica, cosmologia, química interestelar e física de partículas se entrelaçam em um esforço conjunto de reconstrução histórica. Nesse novo cenário, o papel das lentes gravitacionais adquire ainda mais importância. A possibilidade de amplificar regiões distantes do universo, utilizando aglomerados massivos como telescópios naturais, expande dramaticamente o campo de observação. Graças à sensibilidade extrema do Webb, tornou-se possível detectar estrelas isoladas em regiões que, até então, se apresentavam como manchas difusas de luz. A observação da estrela Arendelle, cuja luz foi emitida há quase 13 bilhões de anos, constitui não apenas um feito técnico, mas também um ponto de inflexão teórico. Essa detecção sugere que, mesmo nos estágios iniciais do universo, havia já estruturas estelares suficientemente desenvolvidas para emitir luz intensa e distinta. Mais do que isso, permite que os cientistas utilizem essas estrelas como sondas para investigar a distribuição da matéria escura nos aglomerados que provocam o efeito de lente. Assim, cada estrela detectada por esse método funciona como um marcador duplo, revela informações sobre si mesma e sobre a curvatura gravitacional provocada pelo meio entre ela e o telescópio. Esse duplo valor epistemológico reforça a ideia de que a observação astronômica contemporânea é, antes de tudo, uma operação de tradução. Não se trata de ver diretamente os objetos, mas de interpretar os sinais que eles emitem, deformados, filtrados e ampliados por uma série de mediadores cósmicos e tecnológicos. A lente gravitacional é um desses mediadores.
O espelho do Webb. Outro. O software que interpreta os dados brutos. Mais um. A produção do conhecimento passa, portanto, por uma cadeia de dispositivos e operações que transformam o invisível em visível, o imperceptível em compreensível. Essa cadeia não é neutra nem transparente. Ela impõe limites, modela interpretações e condiciona os resultados. Mas é justamente por reconhecer essa mediação que a ciência pode avançar com mais consciência de suas próprias ferramentas e restrições. A distribuição aberta dos dados do Webb também obriga a reavaliar o papel das instituições científicas. Em vez de monopolizarem o acesso e a análise, elas passam a atuar como centros de curadoria, formação e validação. O valor não está apenas em possuir os dados, mas em saber interpretá-los corretamente, em formar redes de colaboração e em criar modelos teóricos robustos que possam ser testados e confrontados com as novas observações. A ênfase desloca-se da posse da informação para a competência analítica. Esse novo modelo exige uma ciência mais aberta, mas também mais exigente, pois exposta ao escrutínio público em um grau inédito. O prestígio de um centro de pesquisa dependerá não mais apenas de sua infraestrutura, mas da qualidade dos seus modelos e da consistência dos seus resultados diante da concorrência aberta e global. É nesse contexto que se deve compreender o impacto cultural do Webb. A imagem do universo revelada por ele não é apenas um documento técnico, ela é uma inflexão perceptiva. Ver centenas de milhares de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, em uma região do céu menor que a unha do polegar, altera nossa perspectiva fundamental sobre o lugar que ocupamos. Essa alteração não é emocional, mas estrutural. Ao entender que toda a história humana se desenrolou em um ponto microscópico de uma estrutura gigantesca, compreendemos também a escala dos processos que nos constituem. Essa compreensão tem implicações filosóficas, políticas e antropológicas. Ela questiona os limites da identidade, da história e da responsabilidade humana. Ao mesmo tempo, ela nos insere em uma narrativa muito mais ampla e impessoal. A narrativa de um universo que evolui por leis impassíveis, mas que, paradoxalmente, gera dentro de si instâncias capazes de refletir sobre sua própria existência. Se chegou até aqui, comente. Essa escala muda tudo. Essa capacidade reflexiva de uma parte do cosmos tomar consciência do todo é uma das conquistas mais notáveis da evolução. Não se trata de atribuir sentido místico à existência humana, mas de reconhecer a emergência de sistemas cognitivos complexos, capazes de construir representações do real com grau crescente de abstração e precisão. A ciência, nesse sentido, é uma ferramenta evolutiva, não apenas cultural. Ela estende a percepção, organiza a experiência e produz modelos que permitem antecipar e compreender o comportamento do universo. O Webb representa o estado atual mais avançado dessa capacidade. Com ele, aprendemos a ler uma nova linguagem, a linguagem da luz antiga, filtrada pelo tempo, pelo espaço e pela gravidade. E é nessa linguagem que o universo nos fala, oferecendo fragmentos da sua origem para que possamos reconstruí-lo com a precisão metódica que caracteriza o saber científico. O aprofundamento da leitura da luz cósmica, propiciada pelo Webb, não apenas amplia o horizonte observável, mas também tensiona a coerência dos modelos que até então sustentavam a cosmologia padrão. A noção de um universo com uma linha evolutiva gradual, no qual a complexificação estrutural emerge lentamente ao longo de centenas de milhões de anos, entra em conflito com as evidências atuais. Quando galáxias completas são detectadas com características maduras em períodos muito anteriores ao previsto, torna-se necessário revisar os parâmetros que definem a cronologia da formação cósmica. Essa revisão implica mais do que ajustes pontuais em simulações computacionais. Ela demanda uma reformulação conceitual das condições iniciais do universo, da eficiência dos mecanismos de condensação da matéria e da velocidade com que estruturas gravitacionais complexas
podem emergir em um contexto de altíssima entropia e dispersão energética. É nesse contexto que a astrofísica contemporânea se depara com uma multiplicidade de hipóteses concorrentes. Algumas sugerem que as flutuações quânticas iniciais foram mais intensas do que se estimava, permitindo a formação precoce de poços gravitacionais profundos. Outras exploram a possibilidade de que os modelos atuais de matéria escura e energia escura estejam incompletos ou incorretamente parametrizados. Há também investigações sobre possíveis desvios no comportamento da gravidade em escalas extremas, o que exigiria a formulação de teorias alternativas à relatividade geral para dar conta dos dados observacionais. Essas abordagens, ainda em estado preliminar, mostram que o impacto dos dados do Webb não se limita à confirmação ou extensão de modelos existentes, mas abre espaço para revisões estruturais no arcabouço teórico da cosmologia. A detecção de protoaglomerados globulares em galáxias muito jovens, por exemplo, desafia as hipóteses de que tais estruturas surgem em estágios avançados da formação galáctica. Se esses aglomerados se formam precocemente e com densidade excepcional, é possível que desempenhem um papel central na estabilização dinâmica das galáxias, ainda em formação, funcionando como núcleos gravitacionais que ancoram a matéria em ambientes de alta turbulência. Essa função estabilizadora contrasta com a visão anterior de que os aglomerados globulares seriam subprodutos da evolução estelar, surgindo após a consolidação das estruturas maiores. A inversão dessa relação causal, com os aglomerados precedendo e moldando as galáxias, altera profundamente a lógica da evolução cósmica. Paralelamente, o papel da poeira interestelar na modulação da luz captada pelo Webb exige uma análise minuciosa. Diferentes comprimentos de onda interagem de maneira distinta com partículas de poeira, o que significa que cada imagem recebida é o resultado de uma série de filtros naturais que distorcem, absorvem e reemitem a radiação original. A capacidade do Webb de observar em múltiplos comprimentos de onda permite reconstruir, de forma mais fiel, a verdadeira estrutura das fontes luminosas. Essa reconstrução depende de modelos de emissão e absorção altamente refinados, que precisam considerar não apenas a densidade e composição da poeira, mas também sua temperatura, distribuição espacial e dinâmica local. O desafio interpretativo é considerável. Cada sinal luminoso captado é um vetor multidimensional, contendo informações simultâneas sobre espaço, tempo, matéria e energia. A decodificação desses sinais exige algoritmos sofisticados, modelos teóricos robustos e capacidade computacional elevada, fatores que tornam a análise de dados do Webb um empreendimento coletivo e interdisciplinar por excelência. Não menos importante é o impacto dessa nova cartografia cósmica na compreensão da distribuição de matéria escura. Como essa substância não interage com a luz, sua presença só pode ser inferida por meio de seus efeitos gravitacionais. As lentes gravitacionais, portanto, tornam-se uma das ferramentas mais eficazes para mapear sua densidade e distribuição. Ao observar as distorções provocadas pela matéria escura em galáxias de fundo, os cientistas conseguem reconstruir mapas detalhados de sua presença, mesmo em regiões onde não há emissão visível. O Webb, ao ampliar o alcance e a resolução dessas observações, permite uma comparação precisa entre os modelos de matéria escura fria e possíveis alternativas, como matéria escura quente, autointeragente ou até mesmo teorias de gravidade modificada. Cada imagem processada nesse contexto é um experimento empírico, um teste direto das hipóteses sobre a composição do universo. E quanto mais refinada for a análise, mais clara se torna a necessidade de superar a dependência exclusiva de modelos simplificados e avançar em direção a descrições mais nuançadas e realistas. Essa sofisticação técnica e teórica transforma também a pedagogia da astronomia. A imagem do cosmos como uma série de esferas concêntricas, herdada da tradição clássica,
e apenas marginalmente superada na era moderna, é substituída por uma visão dinâmica, relacional e probabilística. O universo não é mais um palco fixo sobre o qual os eventos se desenrolam, mas um campo em constante transformação, cujas propriedades emergem da interação entre componentes visíveis e invisíveis. Ensinar astronomia, a partir dos dados do Webb, implica introduzir conceitos como desvio para o vermelho, anisotropias de fundo, instabilidades gravitacionais, formação não linear de estruturas e interações entre radiação e matéria. Isso exige uma reformulação curricular que integre física teórica, matemática aplicada e ciência de dados, reconhecendo a complexidade epistemológica do objeto de estudo. A disseminação dessas imagens em ambientes não acadêmicos também impõe desafios e oportunidades. O fascínio estético que elas provocam pode gerar interpretações equivocadas se não forem acompanhadas de mediação crítica. Ao mesmo tempo, esse fascínio é uma porta de entrada poderosa para o interesse científico. A chave está em tratar essas imagens não como representações diretas da realidade, mas como construções interpretativas, fruto de escolhas técnicas, calibragens instrumentais e modelos teóricos. Ao reconhecer essa mediação, o público pode desenvolver uma apreciação mais profunda do processo científico, superando tanto a idealização ingênua quanto o ceticismo desinformado. Para isso, é necessário que a divulgação científica abandone tanto o jargão técnico quanto o tom sensacionalista, adotando uma linguagem precisa, acessível e intelectualmente honesta. O cenário de abertura promovido pelo Webb também impacta o modelo de produção de autoridade científica. Quando os dados estão disponíveis a todos, a hierarquia entre especialistas e leigos tende a ser substituída por uma distinção baseada na competência interpretativa. Isso não significa que toda opinião tenha o mesmo peso, mas que o prestígio passa a ser conquistado pela solidez dos argumentos e pela capacidade de produzir análises consistentes, verificáveis e replicáveis. A autoridade não decorre mais do acesso privilegiado, mas da contribuição efetiva ao debate. Essa transformação tem implicações para a estrutura institucional da ciência, que precisa repensar seus mecanismos de validação, publicação e financiamento. Modelos colaborativos, revisões abertas e ciência cidadã ganham força como alternativas viáveis ao sistema fechado e competitivo que predominou ao longo do século passado. Essa reorganização se estende também à ética da pesquisa científica. A possibilidade de observar os primórdios do universo implica responsabilidade interpretativa. Cada modelo proposto, cada simulação divulgada, cada conclusão apresentada deve ser acompanhada da consciência de que ela molda não apenas a compreensão do cosmos, mas também a forma como a humanidade se compreende como parte dele. O cientista, nesse novo contexto, não é apenas um técnico que manipula dados, mas um intérprete do real, cuja tarefa exige precisão, rigor e sensibilidade filosófica. É nesse cruzamento entre a técnica e o pensamento crítico que a ciência contemporânea pode encontrar um novo fundamento, mais condizente com os desafios de um mundo globalizado, hiperconectado e exposto a múltiplas crises. Nesse ponto, torna-se inevitável retornar à imagem central. Uma fração mínima do céu revela centenas de milhares de galáxias, cada uma composta por bilhões de estrelas. Essa desproporção entre a escala da realidade e a limitação da percepção humana não deve ser vista como paralisante, mas como catalisadora de reflexão. Saber que todos os eventos da história humana ocorreram em um ponto ínfimo de uma estrutura incomensurável não reduz a importância desses eventos. Ao contrário, acentua o valor da consciência que deles temos. A existência de um ser capaz de compreender a sua própria pequenez e, mesmo assim, buscar compreender o todo é talvez o fenômeno mais extraordinário que o universo produziu. E se esse fenômeno é possível, então cabe a nós cultivá-lo com responsabilidade, lucidez e perseverança. Gostou da reflexão até aqui?
Curta o vídeo, compartilhe com quem também valoriza o pensamento profundo e continue acompanhando as próximas análises. A perspectiva que emerge das imagens do web é, portanto, estruturalmente filosófica. Ela não fornece apenas dados, mas questões sobre origem, tempo, matéria, complexidade, finalidade. Essas questões, mesmo que formuladas com rigor científico, tangenciam os limites daquilo que pode ser conhecido. E é nesse limite que a ciência se encontra com outras formas de pensamento: a filosofia, a estética, a ética. Não para substituí-las ou subordiná-las, mas para dialogar em um plano mais amplo de reflexão. O telescópio, nesse sentido, é também um espelho. Ao mirar o fundo do universo, ele revela não apenas galáxias distantes, mas as estruturas mentais com que buscamos compreendê-las. O que vemos, afinal, é tão real quanto os modelos com os quais escolhemos interpretar aquilo que foi captado. A realidade observada é inseparável do olhar que a define. Por isso, entender o universo é, inevitavelmente, também um exercício de autocompreensão. Com a democratização dos dados proporcionada pelo projeto Cosmos Web, surge uma nova dinâmica de produção de conhecimento em astronomia. Antes, o acesso a imagens e medições de altíssima precisão dependia de aprovações formais, investimentos institucionais pesados e infraestrutura tecnológica sofisticada. Agora, com um simples computador conectado à internet, qualquer pessoa com formação técnica suficiente pode explorar os mesmos dados utilizados pelos principais centros de pesquisa do mundo. Esse movimento não apenas amplia o alcance do conhecimento, como também redistribui o potencial de inovação científica, permitindo que ideias originais surjam em contextos diversos e independentes dos grandes polos tradicionais da ciência. A centralização da pesquisa em poucos núcleos institucionais, característica predominante ao longo do século XX, tende a dar lugar a uma estrutura mais distribuída, mais aberta e mais reativa às transformações sociais e tecnológicas. Isso implica uma reconfiguração nas formas de colaboração, validação e difusão do saber. A ciência do século XXI não é apenas mais rápida, mas também mais plural. Esse novo paradigma coloca em evidência uma mudança conceitual importante. A ciência deixa de ser apenas um exercício restrito à comunidade acadêmica e se torna também uma atividade colaborativa e interconectada em escala global. Essa transformação pode ser compreendida como parte de um processo mais amplo de transição epistemológica. A produção do saber passa a depender menos de estruturas hierárquicas fixas e mais de redes dinâmicas de interação. Nesse sentido, o projeto Cosmos Web opera como um catalisador. Ele gera não só conhecimento técnico sobre a formação do universo, mas também altera as condições sociais de produção científica, introduzindo novas formas de pertencimento e participação. A própria noção de descoberta ganha contornos distintos. Ela já não pertence exclusivamente ao domínio fechado dos especialistas, mas se abre ao engajamento ativo de uma comunidade mais ampla. Essa abertura, porém, não elimina os critérios de rigor. Pelo contrário, ela os amplia, exigindo ferramentas de curadoria, transparência metodológica e formação crítica para que as contribuições externas possam ser integradas de forma produtiva ao corpo consolidado da ciência. Do ponto de vista técnico, a riqueza dos dados oferecidos pelo web ultrapassa largamente os limites da imaginação anterior. A capacidade de observar sinais luminosos provenientes de centenas de milhões de anos após o Big Bang inaugura uma nova cronologia da observação astronômica. A detecção de galáxias tão antigas, com características que desafiam os modelos teóricos estabelecidos, exige não apenas a revisão de datas, mas uma reavaliação mais profunda da dinâmica da evolução cósmica. A hipótese segundo a qual as primeiras galáxias levariam centenas de milhões de anos para se formar e clarear a névoa cósmica foi seriamente abalada. A evidência de que já existiam galáxias maduras apenas 300 milhões de anos após a origem do universo indica que os processos de formação e aglomeração de matéria
podem ter operado de forma muito mais eficiente do que se supunha. Essa aceleração teórica do tempo cósmico exige uma revisão de modelos físicos, simulações computacionais e interpretações espectroscópicas. Outro aspecto central desse avanço reside na forma como os instrumentos do Webb interagem para produzir os dados. A colaboração entre diferentes sensores e espectrômetros representa um modelo exemplar de complementaridade tecnológica. O NIRCam, responsável por registrar imagens no infravermelho próximo, fornece a espinha dorsal visual das observações, enquanto o MIRI, operando em comprimentos de onda ainda mais longos, permite atravessar regiões densas de poeira cósmica e detectar estruturas escondidas. A interação entre esses módulos resulta em uma base de dados multiespectral, na qual é possível correlacionar forma, intensidade, composição e distância dos objetos observados. Essa correlação abre novos caminhos interpretativos. Por exemplo, ao identificar assinaturas de emissão de hidrogênio em galáxias antigas, os astrônomos conseguem inferir tanto a taxa de formação estelar quanto a presença de fenômenos intensos, como buracos negros supermassivos em atividade. Além disso, a qualidade das imagens obtidas redefine o próprio conceito de resolução astronômica. O termo já não se refere apenas à nitidez visual, mas também à capacidade de distinguir temporal e estruturalmente os processos evolutivos. Uma imagem capturada pelo Webb não é apenas uma fotografia. Ela é um fragmento codificado de uma história cósmica, que precisa ser interpretado a partir de uma série complexa de relações entre comprimento de onda, intensidade, desvio para o vermelho e geometria espectral. Essa densidade interpretativa transforma cada imagem em um objeto de estudo multidimensional. Analisar uma galáxia primitiva implica investigar simultaneamente sua forma, seu brilho, sua taxa de expansão, seu ambiente local e seu papel na formação de estruturas maiores. Essa abordagem exige uma ciência integrativa, na qual astrofísica, cosmologia, química interestelar e física de partículas se entrelaçam em um esforço conjunto de reconstrução histórica. Nesse novo cenário, o papel das lentes gravitacionais adquire ainda mais importância. A possibilidade de amplificar regiões distantes do universo, utilizando aglomerados massivos como telescópios naturais, expande dramaticamente o campo de observação. Graças à sensibilidade extrema do Webb, tornou-se possível detectar estrelas isoladas em regiões que, até então, se apresentavam como manchas difusas de luz. A observação da estrela Arendelle, cuja luz foi emitida há quase 13 bilhões de anos, constitui não apenas um feito técnico, mas também um ponto de inflexão teórico. Essa detecção sugere que, mesmo nos estágios iniciais do universo, havia já estruturas estelares suficientemente desenvolvidas para emitir luz intensa e distinta. Mais do que isso, permite que os cientistas utilizem essas estrelas como sondas para investigar a distribuição da matéria escura nos aglomerados que provocam o efeito de lente. Assim, cada estrela detectada por esse método funciona como um marcador duplo, revela informações sobre si mesma e sobre a curvatura gravitacional provocada pelo meio entre ela e o telescópio. Esse duplo valor epistemológico reforça a ideia de que a observação astronômica contemporânea é, antes de tudo, uma operação de tradução. Não se trata de ver diretamente os objetos, mas de interpretar os sinais que eles emitem, deformados, filtrados e ampliados por uma série de mediadores cósmicos e tecnológicos. A lente gravitacional é um desses mediadores, o espelho do Webb, outro, o software que interpreta os dados brutos, mais um. A produção do conhecimento passa, portanto, por uma cadeia de dispositivos e operações que transformam o invisível em visível, o imperceptível em compreensível. Essa cadeia não é neutra nem transparente. Ela impõe limites, modela interpretações e condiciona os resultados. Mas é justamente por reconhecer essa mediação que a ciência pode avançar com mais consciência de suas próprias ferramentas e restrições.
A distribuição aberta dos dados do web também obriga a reavaliar o papel das instituições científicas. Em vez de monopolizarem o acesso e a análise, elas passam a atuar como centros de curadoria, formação e validação. O valor não está apenas em possuir os dados, mas em saber interpretá-los corretamente, em formar redes de colaboração e em criar modelos teóricos robustos que possam ser testados e confrontados com as novas observações. A ênfase desloca-se da posse da informação para a competência analítica. Esse novo modelo exige uma ciência mais aberta, mas também mais exigente, pois exposta ao escrutínio público em um grau inédito. O prestígio de um centro de pesquisa dependerá não mais apenas de sua infraestrutura, mas da qualidade dos seus modelos e da consistência dos seus resultados diante da concorrência aberta e global. É nesse contexto que se deve compreender o impacto cultural do web. A imagem do universo revelada por ele não é apenas um documento técnico, ela é uma inflexão perceptiva. Ver centenas de milhares de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, em uma região do céu menor que a unha do polegar, altera nossa perspectiva fundamental sobre o lugar que ocupamos. Essa alteração não é emocional, mas estrutural. Ao entender que toda a história humana se desenrolou em um ponto microscópico de uma estrutura gigantesca, compreendemos também a escala dos processos que nos constituem. Essa compreensão tem implicações filosóficas, políticas e antropológicas. Ela questiona os limites da identidade, da história e da responsabilidade humana. Ao mesmo tempo, ela nos insere em uma narrativa muito mais ampla e impessoal. A narrativa de um universo que evolui por leis impassíveis, mas que, paradoxalmente, gera dentro de si instâncias capazes de refletir sobre sua própria existência. Se chegou até aqui, comente. Essa escala muda tudo. Essa capacidade reflexiva de uma parte do cosmos tomar consciência do todo é uma das conquistas mais notáveis da evolução. Não se trata de atribuir sentido místico à existência humana, mas de reconhecer a emergência de sistemas cognitivos complexos, capazes de construir representações do real com grau crescente de abstração e precisão. A ciência, nesse sentido, é uma ferramenta evolutiva, não apenas cultural. Ela estende a percepção, organiza a experiência e produz modelos que permitem antecipar e compreender o comportamento do universo. O web representa o estado atual mais avançado dessa capacidade. Com ele, aprendemos a ler uma nova linguagem, a linguagem da luz antiga, filtrada pelo tempo, pelo espaço e pela gravidade. E é nessa linguagem que o universo nos fala, oferecendo fragmentos da sua origem para que possamos reconstruí-lo com a precisão metódica que caracteriza o saber científico. O aprofundamento da leitura da luz cósmica, propiciada pelo web, não apenas amplia o horizonte observável, mas também tensiona a coerência dos modelos que até então sustentavam a cosmologia padrão. A noção de um universo com uma linha evolutiva gradual, no qual a complexificação estrutural emerge lentamente ao longo de centenas de milhões de anos, entra em conflito com as evidências atuais. Quando galáxias completas são detectadas com características maduras em períodos muito anteriores ao previsto, torna-se necessário revisar os parâmetros que definem a cronologia da formação cósmica. Essa revisão implica mais do que ajustes pontuais em simulações computacionais. Ela demanda uma reformulação conceitual das condições iniciais do universo, da eficiência dos mecanismos de condensação da matéria e da velocidade com que estruturas gravitacionais complexas podem emergir em um contexto de altíssima entropia e dispersão energética. É nesse contexto que a astrofísica contemporânea se depara com uma multiplicidade de hipóteses concorrentes. Algumas sugerem que as flutuações quânticas iniciais foram mais intensas do que se estimava, permitindo a formação precoce de poços gravitacionais profundos. Outras exploram a possibilidade de que os modelos atuais de matéria escura e energia escura estejam incompletos ou incorretamente parametrizados.
Há também investigações sobre possíveis desvios no comportamento da gravidade em escalas extremas, o que exigiria a formulação de teorias alternativas à relatividade geral para dar conta dos dados observacionais. Essas abordagens, ainda em estado preliminar, mostram que o impacto dos dados do Webb não se limita à confirmação ou extensão de modelos existentes, mas abre espaço para revisões estruturais no arcabouço teórico da cosmologia. A detecção de protoaglomerados globulares em galáxias muito jovens, por exemplo, desafia as hipóteses de que tais estruturas surgem em estágios avançados da formação galáctica. Se esses aglomerados se formam precocemente e com densidade excepcional, é possível que desempenhem um papel central na estabilização dinâmica das galáxias, ainda em formação, funcionando como núcleos gravitacionais que ancoram a matéria em ambientes de alta turbulência. Essa função estabilizadora contrasta com a visão anterior de que os aglomerados globulares seriam subprodutos da evolução estelar, surgindo após a consolidação das estruturas maiores. A inversão dessa relação causal, com os aglomerados precedendo e moldando as galáxias, altera profundamente a lógica da evolução cósmica. Paralelamente, o papel da poeira interestelar na modulação da luz captada pelo Webb exige uma análise minuciosa. Diferentes comprimentos de onda interagem de maneira distinta com partículas de poeira, o que significa que cada imagem recebida é o resultado de uma série de filtros naturais que distorcem, absorvem e reemitem a radiação original. A capacidade do Webb de observar em múltiplos comprimentos de onda permite reconstruir, de forma mais fiel, a verdadeira estrutura das fontes luminosas. Essa reconstrução depende de modelos de emissão e absorção altamente refinados, que precisam considerar não apenas a densidade e composição da poeira, mas também sua temperatura, distribuição espacial e dinâmica local. O desafio interpretativo é considerável. Cada sinal luminoso captado é um vetor multidimensional, contendo informações simultâneas sobre espaço, tempo, matéria e energia. A decodificação desses sinais exige algoritmos sofisticados, modelos teóricos robustos e capacidade computacional elevada, fatores que tornam a análise de dados do Webb um empreendimento coletivo e interdisciplinar por excelência. Não menos importante é o impacto dessa nova cartografia cósmica na compreensão da distribuição de matéria escura. Como essa substância não interage com a luz, sua presença só pode ser inferida por meio de seus efeitos gravitacionais. As lentes gravitacionais, portanto, tornam-se uma das ferramentas mais eficazes para mapear sua densidade e distribuição. Ao observar as distorções provocadas pela matéria escura em galáxias de fundo, os cientistas conseguem reconstruir mapas detalhados de sua presença, mesmo em regiões onde não há emissão visível. O Webb, ao ampliar o alcance e a resolução dessas observações, permite uma comparação precisa entre os modelos de matéria escura fria e possíveis alternativas, como matéria escura quente, autointeragente ou até mesmo teorias de gravidade modificada. Cada imagem processada nesse contexto é um experimento empírico, um teste direto das hipóteses sobre a composição do universo. E quanto mais refinada for a análise, mais clara se torna a necessidade de superar a dependência exclusiva de modelos simplificados e avançar em direção a descrições mais nuançadas e realistas. Essa sofisticação técnica e teórica transforma também a pedagogia da astronomia. A imagem do cosmos como uma série de esferas concêntricas, herdada da tradição clássica e apenas marginalmente superada na era moderna, é substituída por uma visão dinâmica, relacional e probabilística. O universo não é mais um palco fixo sobre o qual os eventos se desenrolam, mas um campo em constante transformação, cujas propriedades emergem da interação entre componentes visíveis e invisíveis. Ensinar astronomia, a partir dos dados do Webb, implica introduzir conceitos como desvio para o vermelho, anisotropias de fundo
instabilidades gravitacionais, formação não linear de estruturas e interações entre radiação e matéria. Isso exige uma reformulação curricular que integre física teórica, matemática aplicada e ciência de dados, reconhecendo a complexidade epistemológica do objeto de estudo. A disseminação dessas imagens em ambientes não acadêmicos também impõe desafios e oportunidades. O fascínio estético que elas provocam pode gerar interpretações equivocadas se não forem acompanhadas de mediação crítica. Ao mesmo tempo, esse fascínio é uma porta de entrada poderosa para o interesse científico. A chave está em tratar essas imagens não como representações diretas da realidade, mas como construções interpretativas, fruto de escolhas técnicas, calibragens instrumentais e modelos teóricos. Ao reconhecer essa mediação, o público pode desenvolver uma apreciação mais profunda do processo científico, superando tanto a idealização ingênua quanto o ceticismo desinformado. Para isso, é necessário que a divulgação científica abandone tanto o jargão técnico quanto o tom sensacionalista, adotando uma linguagem precisa, acessível e intelectualmente honesta. O cenário de abertura promovido pelo web também impacta o modelo de produção de autoridade científica. Quando os dados estão disponíveis a todos, a hierarquia entre especialistas e leigos tende a ser substituída por uma distinção baseada na competência interpretativa. Isso não significa que toda opinião tenha o mesmo peso, mas que o prestígio passa a ser conquistado pela solidez dos argumentos e pela capacidade de produzir análises consistentes, verificáveis e replicáveis. A autoridade não decorre mais do acesso privilegiado, mas da contribuição efetiva ao debate. Essa transformação tem implicações para a estrutura institucional da ciência, que precisa repensar seus mecanismos de validação, publicação e financiamento. Modelos colaborativos, revisões abertas e ciência cidadã ganham força como alternativas viáveis ao sistema fechado e competitivo que predominou ao longo do século passado. Essa reorganização se estende também à ética da pesquisa científica. A possibilidade de observar os primórdios do universo implica responsabilidade interpretativa. Cada modelo proposto, cada simulação divulgada, cada conclusão apresentada deve ser acompanhada da consciência de que ela molda não apenas a compreensão do cosmos, mas também a forma como a humanidade se compreende como parte dele. O cientista, nesse novo contexto, não é apenas um técnico que manipula dados, mas um intérprete do real, cuja tarefa exige precisão, rigor e sensibilidade filosófica. É nesse cruzamento entre a técnica e o pensamento crítico que a ciência contemporânea pode encontrar um novo fundamento, mais condizente com os desafios de um mundo globalizado, hiperconectado e exposto a múltiplas crises. Nesse ponto, torna-se inevitável retornar à imagem central. Uma fração mínima do céu revela centenas de milhares de galáxias, cada uma composta por bilhões de estrelas. Essa desproporção entre a escala da realidade e a limitação da percepção humana não deve ser vista como paralisante, mas como catalisadora de reflexão. Saber que todos os eventos da história humana ocorreram em um ponto ínfimo de uma estrutura incomensurável não reduz a importância desses eventos. Ao contrário, acentua o valor da consciência que deles temos. A existência de um ser capaz de compreender a sua própria pequenez e, mesmo assim, buscar compreender o todo é talvez o fenômeno mais extraordinário que o universo produziu. E se esse fenômeno é possível, então cabe a nós cultivá-lo com responsabilidade, lucidez e perseverança. Gostou da reflexão até aqui? Curta o vídeo, compartilhe com quem também valoriza o pensamento profundo e continue acompanhando as próximas análises. A perspectiva que emerge das imagens do web é, portanto, estruturalmente filosófica. Ela não fornece apenas dados, mas questões sobre origem, tempo, matéria, complexidade, finalidade. Essas questões, mesmo que formuladas com rigor científico, tangenciam os limites daquilo que pode ser conhecido. E é nesse limite que a ciência se encontra com outras formas de pensamento.
a filosofia, a estética, a ética, não para substituí-las ou subordiná-las, mas para dialogar em um plano mais amplo de reflexão. O telescópio, nesse sentido, é também um espelho. Ao mirar o fundo do universo, ele revela não apenas galáxias distantes, mas as estruturas mentais com que buscamos compreendê-las. O que vemos, afinal, é tão real quanto os modelos com os quais escolhemos interpretar aquilo que foi captado. A realidade observada é inseparável do olhar que a define. Por isso, entender o universo é, inevitavelmente, também um exercício de autocompreensão. Diante desse cenário epistemológico ampliado, torna-se indispensável pensar a ciência não apenas como uma prática técnica, mas como uma forma específica de organização do saber e da experiência. A astronomia moderna, especialmente a que se desenha a partir das imagens e dados do web, não opera mais no registro clássico de observação passiva, mas sim na construção ativa de modelos interpretativos que interagem com bancos de dados massivos, algoritmos de inteligência artificial e simulações computacionais de alta complexidade. Essa transformação metodológica desloca o papel do observador. O astrônomo não é mais aquele que simplesmente registra o que vê, mas aquele que modela, reconstrói e prediz com base em sistemas que tornam visível o que é, por natureza, inacessível à percepção direta. Essa ciência não é empírica no sentido tradicional, mas inferencial. Seus objetos, galáxias primitivas, estruturas de matéria escura, oscilações do plasma primordial, não são visíveis como são, mas como aparecem sob condições específicas de observação, filtragem e modelagem. Com isso, o próprio conceito de verdade científica se torna mais sofisticado. Já não se trata de correspondência direta entre teoria e realidade observável, mas de coerência entre modelos explicativos e padrões detectáveis nos dados. Essa coerência é testada não por uma comparação direta com o real, mas por meio de simulações, estatísticas de ajuste e capacidade preditiva. Em outras palavras, a ciência se aproxima de uma racionalidade construtiva, na qual a validade de um modelo depende da sua capacidade de organizar os dados de forma eficiente, elegante e produtiva para novas descobertas. A consequência disso é que os critérios de avaliação científica precisam ser continuamente atualizados. O que era considerado evidência há 2 décadas pode se tornar obsoleto à luz de novas ferramentas instrumentais. Isso exige não apenas atualização técnica, mas uma postura de vigilância epistemológica constante, capaz de revisar os próprios fundamentos do saber científico. O James Webb representa o ápice atual dessa nova racionalidade. Ele não apenas amplia o horizonte observável, mas redefine o que significa observar. Seus dados, ao contrário de simples registros, são eventos codificados por múltiplas camadas de interpretação, espectroscopia, correções de desvio para o vermelho, subtração de ruído térmico, análise de intensidades por bandas espectrais, entre outras operações. Cada imagem é o produto de uma cadeia complexa de processos que transformam sinais físicos em dados legíveis, e esses dados em representações visualizáveis. O caráter visual dessas imagens, portanto, é secundário. Sua importância reside na densidade de informação que carregam e na complexidade da operação interpretativa que exigem. Por isso, a capacidade de ler essas imagens não é dada pela sensibilidade estética, mas pela competência teórica e técnica. Trata-se de um saber que exige familiaridade com algoritmos, lógica matemática, espectrometria e modelos astrofísicos. Nesse processo, o uso de inteligência artificial ganha destaque. Modelos de aprendizado de máquina já são empregados na classificação automática de galáxias, detecção de estruturas incomuns e análise de padrões não triviais nos dados espectrais. A IA não substitui o trabalho do cientista, mas amplia sua capacidade de identificar correlações, testar hipóteses e gerar novas perguntas. Isso, por sua vez, exige um novo perfil de pesquisador.
não mais apenas o especialista em física teórica ou o operador de instrumentos ópticos, mas um profissional capaz de transitar entre a ciência de dados, a modelagem computacional e a reflexão crítica sobre os pressupostos de suas ferramentas. Essa transdisciplinaridade se torna condição de possibilidade para a inovação científica em um ambiente informacionalmente saturado e teoricamente complexo. O impacto filosófico desse novo modelo não pode ser subestimado. A separação entre sujeito e objeto, entre observador e fenômeno, que estruturou a ciência clássica, torna-se cada vez mais insustentável. O que vemos não é simplesmente aquilo que está lá fora, mas aquilo que emerge da interação entre o dado e o modelo, entre o sinal e o algoritmo, entre a realidade e a forma como decidimos medi-la. Esse entendimento impõe uma responsabilidade metodológica nova. Não basta garantir a precisão dos instrumentos. É preciso também explicitar os pressupostos teóricos que moldam a interpretação. O cientista, portanto, deve ser também um epistemólogo, não apenas usuário de teorias, mas agente consciente das condições sob as quais uma teoria se torna operável. Essa exigência redefine o estatuto do conhecimento científico, aproximando-o de uma forma de racionalidade reflexiva que reconhece seus próprios limites sem renunciar à objetividade. A própria noção de tempo cósmico passa a exigir uma reconceituação. As escalas temporais que o Webb nos obriga a considerar, centenas de milhões, bilhões de anos, estão muito além de qualquer experiência humana direta. O tempo, nesse contexto, deixa de ser uma sucessão linear de eventos e passa a ser uma dimensão de estruturação da matéria, da luz e do espaço. Falar de uma galáxia jovem não significa que ela esteja no início de uma trajetória conhecida, mas que sua luz, ao ser emitida, corresponde a um estágio inicial do universo em termos relativos. O que vemos, portanto, é sempre passado, mas um passado que se manifesta no presente como informação. Esse deslocamento impõe um novo modelo de temporalidade científica, um tempo mediado, reconstruído, calculado. O telescópio, nesse sentido, é uma máquina de arqueologia cósmica, mas de uma arqueologia que não escava camadas de terra, e sim decodifica camadas de radiação distorcida pelo tempo e pela gravidade. Esse tempo reconstruído nos mostra que os eventos que hoje observamos ocorreram antes mesmo de existirem as condições para a vida tal como a conhecemos. Isso nos obriga a situar a história humana dentro de uma cronologia muito mais ampla, na qual nossa espécie ocupa apenas um instante. Esse reconhecimento, porém, não deve ser confundido com um relativismo paralisante. Ao contrário, ele oferece uma base sólida para a ética do conhecimento. Saber que tudo o que somos é resultado de processos cósmicos que se iniciaram há bilhões de anos não diminui nosso valor, amplia nossa responsabilidade. Se somos capazes de compreender essas estruturas, então somos também responsáveis pelo uso que fazemos desse conhecimento. A ciência, nesse sentido, torna-se também um imperativo moral. Compreender para agir com lucidez diante de um universo cuja complexidade nos excede, mas não nos anula. É nesse ponto que a educação científica assume um papel central. Não basta divulgar as descobertas do Webb como curiosidades impressionantes. É preciso formar sujeitos capazes de entender as implicações filosóficas, políticas e existenciais desses dados. Uma sociedade informada sobre a estrutura do universo é também uma sociedade mais consciente de sua própria fragilidade e interdependência. Isso tem efeitos diretos sobre a maneira como enfrentamos desafios como as mudanças climáticas, a desigualdade, a violência e a destruição ambiental. A ciência do cosmos não é um luxo acadêmico, mas uma base para o autoconhecimento coletivo. Ela nos mostra que o mundo não é feito para nós, mas que fazemos parte de um mundo estruturado por leis que podemos compreender. E essa compreensão, por mais parcial que seja, é um ato de liberdade. O James Webb, nesse contexto, é um projeto político no sentido mais profundo do termo. Ele reorganiza a relação entre conhecimento e poder, entre saber e cidadania. Ao tornar públicos os dados,
Ao permitir o acesso irrestrito às imagens, ao fomentar uma ciência aberta e colaborativa, ele redefine os critérios de participação no processo de descoberta. Isso exige, por parte das instituições científicas e educacionais, uma resposta à altura, currículos atualizados, práticas pedagógicas que valorizem a investigação e políticas públicas que reconheçam o valor estratégico da cultura científica. A exploração do cosmos, portanto, não é um fim em si, mas um meio para construir uma sociedade mais racional, mais informada e mais justa. A presença de bilhões de galáxias em cada fração mínima do céu observável não deve ser interpretada como um dado meramente quantitativo. Ela é a expressão de uma estrutura cósmica complexa, cujo entendimento exige mais do que conhecimento técnico, exige uma cultura científica capaz de integrar múltiplas dimensões do saber. E isso só será possível se houver, desde as escolas até as universidades, um esforço sistemático de formação crítica e interdisciplinar. O telescópio está apontado para o céu, mas seu maior impacto será aqui na Terra, na forma como pensamos, ensinamos e vivemos. Não pare sua jornada por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe nossas próximas reflexões. O conhecimento é uma construção contínua e você faz parte dela. Por fim, vale destacar que a verdadeira revolução trazida pelo James Webb não está nas imagens em si, mas no tipo de pensamento que elas exigem. É um pensamento lento, complexo, que rejeita soluções fáceis e respostas prontas. Um pensamento que reconhece a incerteza como parte do caminho e não como falha. Um pensamento que valoriza a precisão, mas também a dúvida, que busca o rigor, mas não despreza a humildade. É esse tipo de pensamento que devemos cultivar, não apenas para entender o universo, mas para lidar com os desafios do mundo humano. O cosmos não nos oferece respostas diretas. Ele nos oferece dados, sinais, padrões. Cabe a nós interpretá-los com inteligência, com responsabilidade e com coragem. Essa é a tarefa que o Webb nos propõe, e é uma tarefa que mal começou. A tarefa de interpretar o universo, tornada mais urgente e mais complexa com os dados fornecidos pelo James Webb, demanda que se reconfigure não apenas a prática científica, mas também a imaginação coletiva sobre o que significa conhecer. Por séculos, o progresso do conhecimento esteve associado à ideia de acumulação. Mais dados, mais teorias, mais observações. Contudo, ao atingir o ponto em que podemos observar centenas de milhares de galáxias em um único campo de visão, essa lógica cumulativa começa a mostrar seus limites. O excesso de informação, por si só, não gera clareza. Pelo contrário, exige novos critérios de seleção, novas ferramentas de organização e, sobretudo, novas categorias conceituais, para que o conhecimento não se torne apenas um repositório inerte de dados. O desafio agora é interpretativo, estrutural, epistemológico. Saber o que perguntar, como perguntar, quais pressupostos estão embutidos nas nossas perguntas e quais modelos mentais usamos para organizar as respostas é tão fundamental quanto dispor de instrumentos avançados. Essa exigência nos coloca diante de uma questão crítica. Até que ponto as nossas estruturas cognitivas, históricas e culturais estão preparadas para lidar com a vastidão e a complexidade reveladas por tecnologias como o web? A cosmologia moderna não descreve apenas um universo imenso, mas um universo em expansão acelerada, repleto de entidades invisíveis como a matéria escura e a energia escura, dominado por processos que operam em escalas de tempo e de espaço absolutamente desproporcionais à Bouti-Tu, experiência humana comum. Esse descompasso obriga o pensamento a sair de sua zona de conforto. As categorias do senso comum, começo, meio, fim, causa, efeito, identidade, unidade, mostram-se insuficientes para abarcar a lógica de um universo que evolui de maneira probabilística, que é estruturalmente impermanente e no qual as leis locais podem não se aplicar de forma universal. Diante disso, a filosofia da ciência
é convocada não como um apêndice reflexivo, mas como uma dimensão constitutiva do próprio trabalho científico. Não há ciência que não seja mediada por uma concepção de mundo, por um vocabulário teórico, por um horizonte de sentido. O que o Webb nos mostra não é apenas um cosmos mais antigo, mais vasto ou mais detalhado. É um cosmos que exige um outro regime de inteligibilidade. A questão central já não é apenas o que observamos, mas com que lentes conceituais interpretamos essa observação. Isso implica, entre outras coisas, revisar o papel do sujeito cognoscente. A ciência tradicional operava com a figura do observador neutro, capaz de registrar objetivamente os dados da realidade. A física moderna já havia problematizado essa figura, mostrando que o ato de observar altera o fenômeno. O James Webb, ao operar em uma escala ainda mais radical de mediação, reforça essa conclusão. Toda observação é, em alguma medida, uma construção. Isso não significa relativismo, mas responsabilidade. A objetividade não desaparece. Ela é reconceituada como o resultado de um esforço coletivo de crítica, validação e aperfeiçoamento dos métodos. Essa reconceituação impacta também a maneira como pensamos o papel social da ciência. Em um mundo marcado por crises múltiplas, ecológicas, sociais, econômicas, a ciência não pode se dar ao luxo de permanecer confinada aos laboratórios e às revistas especializadas. Ela precisa se tornar parte ativa do debate público, fornecendo não apenas respostas técnicas, mas instrumentos para pensar melhor. O Webb, nesse sentido, pode ser um símbolo potente. Ele mostra o que a humanidade pode alcançar quando organiza seus esforços coletivos em torno de um projeto comum, sustentado por rigor, cooperação internacional e compromisso com o conhecimento. Mas também mostra os limites da nossa compreensão atual, desafiando-nos a ir além da repetição de paradigmas consagrados e a inventar novas formas de pensar o real. Esse movimento de invenção teórica não é simples, nem rápido. Ele exige uma cultura científica que valorize a dúvida, a interdisciplinaridade e a experimentação intelectual. O que o Webb oferece, portanto, é menos uma resposta do que uma série de convites a repensar o tempo, a causalidade, a estrutura da matéria, a origem das formas, o papel da consciência na construção do saber. Esses convites devem ser aceitos não apenas por físicos e astrônomos, mas também por filósofos, artistas, educadores, sociólogos, linguistas. A complexidade do universo não é apenas uma questão de escala, é uma questão de interdependência. Nenhuma disciplina, isoladamente, dará conta de interpretá-lo de maneira satisfatória. O conhecimento total é impossível, mas isso não o torna inútil. Ao contrário, é na tentativa de compreender, mesmo parcialmente, que afirmamos o valor do pensamento e da cultura como ferramentas de humanização. Essa humanização do saber científico também se expressa na maneira como nos situamos frente ao universo revelado. Saber que somos compostos pelos mesmos elementos forjados nas estrelas, que a matéria do nosso corpo circula há bilhões de anos entre explosões, colisões e núcleos estelares, não é apenas uma curiosidade, é uma experiência ontológica. Mostra que não estamos separados do cosmos. Somos uma expressão local e transitória de suas leis mais fundamentais. Essa constatação redefine o sentido de pertencimento. Não pertencemos a um país, a uma cultura ou a uma época de forma absoluta. Pertencemos, antes de tudo, a uma história cósmica que nos antecede e nos excede. Essa história, contudo, não é indiferente à nossa presença. Somos, talvez, os primeiros seres que podem olhar para trás, para os primórdios do tempo, e perguntar o que aquilo significa. Esse ato de perguntar é o que nos define enquanto espécie. Ele é o traço que atravessa todas as culturas, todas as civilizações, todos os momentos de crise e transformação. O James Webb, ao nos devolver imagens tão antigas quanto o próprio tempo, fortalece esse impulso humano de indagação. Cada galáxia observada, cada estrela detectada, cada estrutura desvendada
é um lembrete de que o universo não é um enigma impenetrável, mas um sistema que pode ser compreendido, ao menos em parte, por meio do esforço racional coletivo. Essa compreensão parcial, longe de ser um defeito, é sua maior virtude. Ela mantém viva a possibilidade de descoberta, de revisão, de aprofundamento. A ciência não se propõe a conhecer tudo, mas a conhecer cada vez melhor. E é nessa modéstia metodológica que reside sua força. Esse é o verdadeiro significado da revolução representada pelo web. Não se trata apenas de avanços tecnológicos ou de imagens impressionantes. Trata-se de um convite à maturidade intelectual. Um convite a abandonar explicações fáceis, a renunciar ao conforto das certezas absolutas, a encarar a complexidade do real com coragem e rigor. Um convite a pensar o conhecimento como uma construção histórica, sempre provisória, mas sempre fundamentada no diálogo entre teoria e evidência. Um convite a reconhecer que, diante da vastidão do cosmos, o maior gesto de inteligência é continuar perguntando. Por tudo isso, os próximos anos prometem ser não apenas produtivos em termos científicos, mas transformadores em termos culturais. À medida que mais dados forem liberados, que mais análises forem conduzidas e que mais contradições forem identificadas entre os modelos e as observações, crescerá também a necessidade de pensar a ciência de forma mais crítica, mais integrada e mais reflexiva. O cosmos que o web revela é, ao mesmo tempo, uma realidade física e um espelho conceitual. Ele reflete o que somos capazes de ver, mas também o que ainda não conseguimos imaginar. O desafio é duplo: expandir a observação e expandir a imaginação teórica. Só assim poderemos continuar a traduzir os sinais do universo em formas de saber que façam justiça à sua complexidade e à nossa. Ao fim, essa jornada não tem um destino fixo. A cosmologia não nos levará a um ponto final de conhecimento, a uma teoria última que explique tudo. O universo, tal como o entendemos hoje, é dinâmico, aberto, em constante transformação. A ciência, para estar à sua altura, precisa ser também aberta, crítica, plural. E é essa abertura que o web nos convida a cultivar. Uma abertura que começa com a disposição de olhar para o céu, mas que só se realiza plenamente quando nos dispomos a repensar, aqui na Terra, as formas como conhecemos, ensinamos e transformamos o mundo. Esse repensar do mundo a partir da astronomia contemporânea não se limita à escala cosmológica, nem à alta abstração teórica. Ele implica consequências concretas para o modo como organizamos a vida em sociedade. A compreensão de que habitamos um universo regido por leis universais, em que cada parte é expressão de processos maiores, deveria nos conduzir a uma ética da interdependência. O que o telescópio Webb nos mostra, ao revelar um cosmos repleto de estrutura, dinamicidade e coerência, é que os sistemas complexos não operam de forma arbitrária. Galáxias se formam a partir de interações específicas, estrelas nascem e morrem conforme ciclos previsíveis, a matéria se organiza por meio de forças fundamentais que agem com regularidade e simetria. Nada nesse processo ocorre isoladamente. A interconexão é a regra, e isso vale também para os sistemas humanos. Transpor esse princípio para a esfera social não é analogia simplista, mas uma consequência racional de uma visão científica integrada. Se entendemos que a realidade é composta por sistemas que interagem de forma complexa, que geram efeitos não lineares e que dependem de equilíbrios dinâmicos para se manter, então as nossas instituições, culturas e economias também precisam ser pensadas como sistemas interdependentes. A fragmentação do saber, a compartimentalização das decisões políticas, a lógica extrativa que dissocia crescimento econômico de sustentabilidade, tudo isso revela-se incompatível com o paradigma científico que agora se consolida. O mesmo rigor com que descrevemos o comportamento da luz infravermelha em ambientes cósmicos precisa ser aplicado à forma como planejamos nossas cidades, educamos nossas crianças e distribuímos os recursos do planeta.
Isso significa que o impacto do web ultrapassa os limites da cosmologia e penetra nos fundamentos das decisões coletivas. Uma sociedade que compreende sua origem estelar, que reconhece sua composição atômica como fruto de bilhões de anos de evolução cósmica, não pode continuar a operar sob premissas de curto prazo, ignorando os efeitos acumulativos de suas ações. Se somos capazes de captar a luz de galáxias formadas 300 milhões de anos após o Big Bang, então devemos também ser capazes de projetar políticas que considerem os próximos 3 séculos da vida terrestre. A distância entre essas escalas é epistemológica, não técnica. É uma questão de decisão coletiva, de maturidade civilizatória. O telescópio Webb não exige apenas cientistas competentes, exige cidadãos preparados para integrar esse novo olhar em suas escolhas cotidianas. Essa integração passa, inevitavelmente, pela formação cultural. Não se trata apenas de ensinar astronomia nas escolas, mas de criar um ambiente cultural no qual a ciência seja valorizada como linguagem legítima para descrever o mundo. Um ambiente em que o rigor metodológico seja respeitado, a complexidade seja aceita e a dúvida seja cultivada como virtude, não como falha. Isso pressupõe um novo contrato cultural entre ciência e sociedade, baseado na transparência, na responsabilidade mútua e no reconhecimento de que o conhecimento científico não é um luxo, mas um direito e uma necessidade pública. A democratização dos dados promovida pelo projeto Cosmos Web é um passo importante nesse sentido, mas é apenas um dos elementos necessários. Os dados precisam ser acompanhados de mediação, contexto, formação interpretativa. Caso contrário, tornam-se ruído, fetiche visual ou mero espetáculo de divulgação. É nesse ponto que a comunicação científica deve se posicionar como elo essencial. A tarefa não é apenas tornar o conhecimento acessível, mas inteligível. Não basta traduzir jargões. É preciso construir pontes conceituais que permitam ao público geral compreender os critérios que validam uma afirmação científica, os limites das observações, a diferença entre hipótese e evidência. Isso implica abandonar tanto o dogmatismo técnico quanto a superficialidade sensacionalista. A complexidade pode e deve ser comunicada de forma clara, sem ser reduzida. E isso exige profissionais capazes de transitar entre os mundos, o da ciência e o da cultura, o da teoria e o da vida cotidiana, o da precisão analítica e o da sensibilidade narrativa. A popularização do conhecimento não é uma tarefa auxiliar. É uma condição de legitimidade da ciência em sociedades democráticas. Essa legitimidade, por sua vez, não se constrói apenas com discursos. Ela depende da capacidade da ciência de produzir efeitos reais, de melhorar as condições de vida, de prevenir catástrofes, de ampliar o horizonte de possibilidades humanas. O web, nesse sentido, tem um papel simbólico poderoso. Ele mostra que é possível mobilizar inteligência, cooperação e investimento coletivo para explorar o desconhecido, que é viável construir estruturas tecnológicas sofisticadas a partir de colaborações internacionais, com objetivos de longo prazo e benefícios que transcendem fronteiras nacionais. Esse exemplo deve servir de modelo para outras áreas: o enfrentamento das mudanças climáticas, a erradicação da pobreza extrema, a contenção de pandemias, a preservação da biodiversidade. Todos esses desafios exigem o mesmo tipo de racionalidade sistêmica, de visão antecipatória, de compromisso ético com o futuro. Portanto, pensar o cosmos é também pensar o mundo. A astronomia não é uma ciência separada, confinada aos observatórios ou às revistas especializadas. Ela é, hoje mais do que nunca, um modo de ver a realidade que tem implicações diretas sobre nossa forma de viver. Ao revelar um universo vibrante, em expansão, repleto de estrutura e profundidade, o web nos obriga a reconsiderar tudo o que sabemos sobre origem, destino, matéria, energia, tempo, espaço e consciência.
e nos obriga, também, a tomar decisões em conformidade com esse conhecimento. A neutralidade moral da ciência é um mito que já não se sustenta. A produção do saber é sempre situada, historicamente condicionada, socialmente implicada. E quanto maior o poder de transformação de uma tecnologia científica, maior a responsabilidade que ela carrega. O James Webb, nesse contexto, é tanto uma ferramenta de observação quanto um artefato cultural. Ele encarna uma determinada visão de mundo, uma aposta na inteligibilidade do real, uma confiança na racionalidade como forma de acesso à verdade. Essa aposta não é neutra nem inevitável. Ela é construída, cultivada, defendida e pode ser abandonada, como mostram os ciclos históricos de regressão intelectual, negacionismo e desinformação. Manter viva essa aposta requer instituições fortes, educação científica de qualidade, meios de comunicação responsáveis, políticas públicas que valorizem a pesquisa e um tecido social que reconheça o valor do pensamento crítico. Nada disso é garantido. Tudo isso precisa ser conquistado continuamente. Nesse esforço, cada imagem enviada pelo web é um argumento a favor da racionalidade. Um lembrete de que a curiosidade organizada, o esforço coletivo e o rigor intelectual podem revelar estruturas profundas da realidade, que o mundo é compreensível, mesmo quando desafia nossas expectativas, que é possível, com paciência e método, descobrir a lógica do que antes parecia caos, e que essas descobertas não são apenas intelectuais. Elas têm poder transformador sobre a maneira como vivemos, pensamos e nos relacionamos uns com os outros. Quando olhamos para uma galáxia formada pouco depois do Big Bang, estamos olhando também para a nossa origem mais remota, para a matéria que um dia formaria estrelas, planetas, oceanos, organismos vivos, consciência. Esse elo material entre o que vemos no céu e o que somos aqui na Terra não pode ser subestimado. Ele dissolve a separação entre natureza e cultura, entre corpo e cosmos, entre observador e observado. Somos, em última instância, o universo pensando a si mesmo, não como metáfora poética, mas como constatação física. Os átomos do nosso cérebro foram forjados no interior de estrelas que colapsaram há bilhões de anos. As estruturas que sustentam nossa linguagem, nossa memória, nossa identidade são expressões altamente complexas de processos naturais que operam desde o início do tempo. Conhecer o universo, portanto, é também uma forma de autoconhecimento. E esse conhecimento não se encerra em si. Ele exige uma resposta, uma ética da responsabilidade, uma política do cuidado, uma cultura da interdependência. Assim, o verdadeiro legado do James Webb não será apenas científico, ele será filosófico, educativo, político. Ele já está nos obrigando a repensar nossas narrativas sobre o tempo, sobre a origem, sobre o que significa ser humano, e continuará a fazê-lo enquanto houver perguntas por fazer, hipóteses por testar, imagens por decifrar. O cosmos é um texto aberto, e estamos apenas começando a aprender sua gramática.